Então, dando continuidade aí às questões de campo elétrico, vamos observar a questão 12 da página 38, certo? Diz o seguinte: a figura abaixo ilustra uma carga pontual QB de 36 microcoulombs, fixa no ponto B sobre o eixo horizontal. Determine a carga pontual QA, que fixada em A, no ponto A, torna nulo o campo elétrico resultante no ponto B. Então vejamos essa questão, mais uma questão aí sobre o estudo do campo elétrico. Lembrando que nós estamos olhando as questões deste livro, certo? Por isso que aqui nós temos a página e a numeração da questão. Mas você tem ela escrita, caso você não tenha o livro, nós copiamos aí para que vocês possam acompanhar e compreender. Então veja. A questão apresentou aqui o desenho, você tem que fazer toda a análise vetorial, certo? Diz o seguinte: nós temos aqui a figura e nessa figura nós temos no ponto B uma carga QB de 36 microcoulomb. Ela está fixa aqui neste ponto. Eu quero determinar o que? A carga que eu vou colocar aqui no ponto A, uma carga QA que eu coloco aqui no ponto A, para que ela faça com que o campo elétrico resultante da interação desses dois campos seja nulo no ponto P, aqui no ponto P, certo? Então, para que isso aconteça, o vetor campo elétrico de cada uma dessas cargas, gerado por cada uma dessas cargas, ele tem que ser igual a 0, e para isso vai acontecer quando eles forem iguais e tiverem sentidos diferentes, certo? Então, neste caso aqui, ó, eu sei que a carga B, ela é de 36 microcoulomb, ela é positiva. Então, o campo elétrico que ela gera é um campo elétrico de afastamento. Tá bem aqui, ó, o campo elétrico se afastando da carga QB. Aí eu tenho o campo elétrico EB, certo? Então, para que ele seja nulo, eu teria que ter um campo elétrico no sentido contrário. Então, ele vai ter que se afastar da carga QA. Para se afastar da carga QA, o sinal dessa carga que eu vou colocar aqui no ponto A também tem que ser positivo, ok? E esses campos eles devem ser iguais. Então, eu vou partir desta informação, que os campos elétricos eles vão ser iguais e eu já sei que a carga que eu vou colocar aqui tem o mesmo sinal da carga colocada no ponto B, ok? Então, vamos tirar os dados. QB é igual a 36 microcoulombs, que é a mesma coisa que 36 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. A distância da carga QB até o ponto P é 6 metros, já está em metros, não precisa transformar. A distância da carga QA até o ponto P é de 2 metros, também está em metros, não precisamos transformar. Eu quero calcular o valor dessa carga que eu vou colocar em B para que o vetor campo elétrico resultante seja nulo. E essas cargas estão no vácuo, certo? K0 igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Partindo da informação de que esses campos elétricos resultantes, eles devem ser nulos. Para isso, eu digo que eles são iguais, certo? E têm sentidos contrários. Como eu calculo A? K vezes QA dividido por DA ao quadrado. Como eu calculo B? K vezes QB sobre DB ao quadrado. Esses dois valores são iguais, os três membros diferentes, eu cancelo aqui, certo? Porque um vai ficar dividido pelo outro, que vai valores iguais, e o resultado vai ser 1. Então, eu posso aqui, ó, cancelar. Então, fica que QA sobre DA ao quadrado é igual a QB sobre DB ao quadrado. E agora eu venho substituir os valores aqui nesta fórmula que eu vou usar, certo? QA é que eu estou calculando, o DA é 2 ao quadrado igual DB, 36 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por quanto? Pela distância. DB, que é 6 ao quadrado. Resolvo aqui essas potências. O restante eu repito. QA vai ser igual a 2 ao quadrado 4, igual a 36 vezes 10 elevado a menos 6, sobre 6 ao quadrado 36. Aqui eu já podia cancelar, se eu quisesse.
ok? Vai dar o mesmo resultado, ficaria 1 vezes 10 elevado a menos 6. Aí depois faria meio pelos extremos. E eu não, nessa situação eu fiz direto, meio pelos extremos, eu não dividi esse valor por esse, tá bom? Fazendo aqui meio pelos extremos, vai ficar aqui 36 vezes QA, vai dar 36 QA. 4 vezes 36 vezes 10 elevado a menos 6, vai dar 144 vezes 10 elevado a menos 6. Isola o valor do QA, que é quem eu quero calcular, igual ao que já estava no segundo membro, 144 vezes 10 elevado a menos 6. E o 36, ó, que estava aqui multiplicando, vai para o outro membro, dividindo. E eu venho e divido 144 por 36, que vai dar 4. Eu não tenho outra potência de base 10 para calcular com essa, então o que eu faço? Só faço repetir. Então vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Esse é o valor da nossa carga no ponto, que vou colocar no ponto A para que o campo elétrico resultante seja nulo. 10 elevado a menos 6 é a mesma coisa que o micro, então posso tirar o valor da potência e substituir pelo seu prefixo. Então vai ficar que a carga QA vai ser igual a 4 microcoulomb, certo? Então, observem bem essa questão, ok? Que refere-se ao campo elétrico gerado por várias cargas pontiformes. Nos nossos exemplos anteriores, quando estudamos esse conteúdo, tem mais informações sobre eles, certo? E estudem, refaçam a questão para que vocês possam fixar a ideia na cabecinha de vocês. Acompanhe a próxima questão. Então, vamos observar aí a questão 17 da página 41, certo? Do livro que nós estamos analisando. Lembrando que o livro que nós estamos analisando é este aqui, certo? Física, Eletromagnetismo e Física Moderna, do Bonjour e do Clinton, certo? Terceiro ano. E o que a questão nos diz? Diz o seguinte: uma pequena esfera com carga Q igual a 4 microcoulomb e peso igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2 newtons, presa a um fio isolante, está em equilíbrio no interior de um campo uniforme, conforme indica a figura. Calcule a intensidade deste campo. Dado tangente de 30 igual a 0,58. Então, nós temos aqui a figura, certo? Aqui nós vamos ter a nossa carga Qzinho. Daqui é o nosso Qzinho, certo? Ela está aqui dentro deste campo que eu representei por meio dessas setas em vermelho, certo? Nós já sabemos que um campo elétrico uniforme parte da placa negativa para a positiva, ou seja, do negativo para o positivo. Observando aqui, através dos vetores, a direção e o sentido do vetor campo elétrico, certo? Nós temos aqui essa pequena esfera presa por um fio, certo? Um fio isolante. E em função dela estar dentro do campo, ela vai sofrer uma força. Além da força elétrica, ela ainda vai sofrer o efeito da força peso, certo? Já que ela é uma esfera que tem massa, vamos ter aqui o efeito gravitacional, que vai ser a força peso. Observamos que o fio, junto com a normal aqui, forma um ângulo de 30 graus, ok? Vai ser importante para a gente compreender a questão. Então, como eu falei para vocês, essa carga ela está em equilíbrio, certo? E observando aqui, nós podemos constatar duas forças envolvidas, que vai ser a força elétrica e a força peso. A força elétrica tem o mesmo sentido do campo elétrico e a força peso é para baixo.
pela Terra. Com isso, nós podemos observar aqui duas componentes para cada uma dessas forças. E para poder calcular essas forças, nós vamos analisar elas assim, certo? A força peso vai ser igual à tração, que é a força que vai ser aplicada, a força em fios, por exemplo, é chamada de tração fios ou cordas. Nós chamamos de tração, o efeito que essa força promove nesses corpos, vezes o cosseno de 30 graus, e a força elétrica vai ser a tração vezes o seno de 30 graus, certo? Que nós obtivemos aqui analisando essas componentes. O que tem em comum entre essas forças é a tração, que vai ser percebida pelo fio. Então, nas duas equações, eu isolei a variável T, ok? Na primeira, nesta aqui, ó, a tração vai ser igual a peso dividido pelo cosseno de 30. E nessa segunda, a tração vai ser igual a força elétrica dividido pelo seno de 30. Essas trações, elas são iguais. Então, eu disse aqui que vou chamar de TP e TF. São iguais. Então, sendo iguais, como é que a gente calcula essa tração? P sobre cosseno de 30 igual a F sobre seno de 30. Aqui eu fiz meio pelos extremos, certo? Fazendo meio pelos extremos, eu vou ter que o cosseno de 30 graus vezes F, que é a força elétrica, vai ser igual a P, que é a força-peso, vezes o seno de 30 graus. Para que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu preciso da força elétrica para determinar a intensidade do vetor campo elétrico. Porque como é que se calcula a intensidade do vetor campo elétrico? É igual a F sobre Q. Eu tenho o Q, certo? Eu tenho o Q, mas falta o valor do F. E para obter o valor do F, eu estou fazendo essa análise aqui, certo? Das componentes que atuam sobre essa carga Qzinho. Isolei o valor do F, porque é quem eu preciso para calcular a intensidade do vetor campo elétrico, vai ser igual a P vezes seno de 30 sobre o cosseno de 30, mandei para outro membro dividindo. E quem é seno de 30 sobre cosseno de 30? É a tangente de 30 graus, certo? Então, a força elétrica vai ser igual a força-peso vezes a tangente de 30 graus. Agora que eu tenho como determinar a força elétrica, vou partir aqui para a fórmula do nosso vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico vai ser igual a força elétrica dividido pela carga. E quem é a força elétrica? O peso vezes a tangente de 30. Certo? E agora é só substituir. Ó. Chegamos na fórmula que permite a gente calcular e que envolve os dados que nós temos. A força elétrica vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6. Aliás, desculpe, o peso vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 2. Que é esse valor aqui, ó. Que nós tiramos aqui nos dados, vezes a tangente de 30, que foi dado na questão, que é 0,58, dividido pelo valor da carga de prova, essa carga que está suspensa aí por esse fio, que corresponde a 4 vezes 10 elevado a menos 6. Aqui eu multipliquei este valor por esse, 2 vezes 0,58, que deu 1,16. Não tem potência de 10 para calcular, então eu repito essa aqui, ó, vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 6. Agora eu divido 1,16 por 4, que dá 0,29, e vou dividir essas duas potências aqui. Então, dividido vai ficar 10 elevado a 4, certo? Não está em notação científica, então vou arrumar aqui para notação científica, desloco a vírgula aqui uma casa, vai ficar 2,9. Vezes 10 elevado a menos 1, porque eu desloquei uma casa para a direita aqui, fazendo esse número que era muito pequeno ficar grande, compreendido entre 2 e 10. Vezes 10 elevado a menos 4, que essa potência aqui já existia, ó, já estava aqui. Agora eu venho calcular essas duas potências. Como é que realiza a multiplicação de potências de mesma base? Conserva a base e soma os expoentes. Na soma de sinais contrários, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, o vetor campo elétrico vai ser igual a 2,9 vezes 10 elevado a 3 newtons por coulomb.
Então, com isso, a gente encerra aqui as nossas questões, certo? Relacionadas ao estudo do campo elétrico. E acompanhe os próximos vídeos que nós já vamos estudar um pouco sobre o potencial elétrico, certo? Então, aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchauzinho!